Olá você, investidor, está começando mais um Comprar ou Vender, seu programa semanal de análise fundamentalista aqui da Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão e recebo hoje, terça-feira, dia 30 de maio de 2017, o analista Thiago Reis, da Suno Research, consultoria independente, consultoria que está fazendo uma série de conteúdos educacionais, analíticos também, com base na filosofia do Luiz Barsi, e é exatamente por isso que o Thiago Reis foi convidado, já que ontem, na segunda-feira, dia 29, publicamos aqui no Infomoney uma entrevista contando toda a história do Luiz Barsi na Bolsa, desde o início dele nos anos 60 até os dias de hoje, o trade de sucesso que ele teve na Bolsa, como ele montou essa estratégia que todo mundo gosta, todo investidor de longo prazo segue, admira. É um investidor que realmente, um caso de sucesso da Bolsa de Valores que merece ser exaltado e usado como exemplo. E o Reis vai estar aqui hoje no Comprar ou Vender para responder quais ações entrariam no método Luiz Barsi de investimentos olhando para a Bolsa nos dias de hoje. Bom, Reis, primeiramente quero agradecer sua presença aqui. Aliás, agradecer esse objetivo de conseguir a entrevista com o Barsi. Eu sei que não é tão fácil assim o Barsi dar uma entrevista tão longa. Acredito que tenha sido a entrevista mais longa que ele concedeu. Foram 63 minutos, mas você estava lá comigo, sabe que a entrevista durou bem mais do que isso, que o Barsi também gosta bastante de falar. Foram várias histórias muito legais e acredito que foi um grande aprendizado para quem assistiu. Agora, tentando trazer esse aprendizado para a prática, Reis. Ele fala muito das empresas ter paciência com empresas saudáveis, a um preço bom, aproveitar quedas para comprar, olhando para dividendos. Quais ações que hoje, até nesse momento que vivemos recentemente tão caótico, você mesmo noticiou na Suno que o Barsi, naquele evento ao vivo que você fez com o Barsi, que ele estava comprando ações no dia 18 de maio, no dia do caos político, quais ações que entrariam numa estratégia Luiz Barsi de investimentos nos dias de hoje? Certo. Primeiro, acho que as ações que ele mesmo citou, né? Existe o método Luiz Barsi, que seria, sei lá, uma planilha de Excel tentando replicar o modelo mental dele, e existem as ações que ele realmente, de fato, comprou. Naquele dia ele citou algumas, entre elas a Vale, que ele comprou, que num primeiro momento abriu em queda, mas ela é uma empresa exportadora, cujo principal produto, minério de ferro, ele é cotado em dólar. E naquele momento o dólar disparava, foi de 3,10 para 3,40, subiu 10% quase no dia, e, portanto, a geração de caixa da Vale se tornava ainda maior conforme a crise. A Vale vende muito pouco para o Brasil, ela vende muito para o exterior e um produto que é cotado em dólar, ou seja, numa crise ela se beneficia, numa crise como aquela, né? Sim. Quando uma crise global, como 2008, nem sempre é uma crise positiva. E naquele momento ela abriu embaixo, ele até comprou, se não me engano, Vale ON nos R$25, mas o pessoal logo percebeu essa anomalia, né, naquele dia e viu, e a Vale, se não me engano, terminou em alta. Sim, naquele dia, enquanto uma das poucas altas. Uma das poucas altas da Bovespa e das grandes empresas foi uma de alta. Então, a Vale foi uma que ele comprou aquele dia. Ele citou CSN e também citou principalmente o Banco do Brasil Seguridade, né, que é uma empresa que eu acho que se enquadra muito no método Bazin também, que a gente já falou aqui no passado, né? Uma empresa que paga hoje na casa dos 5% a 6% de dividendo, é uma empresa que gera muito caixa, tem uma rentabilidade muito boa. Para quem não conhece, a Brasil Seguridade é o filé mignon do Banco do Brasil, né? Das operações do Banco do Brasil, a parte mais rentável do Banco do Brasil. E é uma empresa que tem apresentado crescimento ao longo dos anos com rentabilidade e distribuindo dividendo, que é o sonho de qualquer investidor, né? Você ter essa combinação, além disso, uma atividade de menor risco, né? Pouca volatilidade, margens estáveis e altas e um endividamento que não existe. Só antes de você continuar, primeiro eu quero agradecer o pessoal que está assistindo pelo Facebook. Inclusive já o Carlos Xavier falou que também investe em Vale 5. Eu queria, Reis, que você falasse um pouquinho sobre a BB Seguridade, porque são momentos como o que a gente teve no dia 18, que a gente percebe como o pânico pode ser destrutivo quando a gente fala de uma carteira de investimentos e também como oportunidades podem surgir, né? O BB Seguridade é uma empresa que está dentro de um setor muito, não vamos dizer que é completamente blindado à crise,
mas é um setor que consegue ser resiliente mesmo num cenário que o Temer caísse, entrasse um novo presidente, tivesse eleições, não ia ter um impacto tão grande, pelo menos na expectativa de fluxo de caixa da empresa para longo prazo, talvez no curto prazo sim. Esse é um típico papel que quando surge uma oportunidade dessa, uma oportunidade não, né? Mas quando surge um momento turbulento como esse, é um tipo de papel que o investidor que olha para longo prazo tem que olhar mesmo com carinho para aproveitar e comprar num bom preço? Eu acho que essa é uma das empresas favoritas a cair nesses critérios que você falou, né? Uma empresa que tem todas essas características que eu já falei antes, de alta rentabilidade, forte geração de caixa, distribuição de dividendos, e ela tem algumas coisas que outras estatais, se tivessem, seriam muito mais bem tocadas. Ela tem uma estrutura de governança única entre as estatais que nós conhecemos. O Banco do Brasil Seguridade é uma holding controlada pelo Banco do Brasil e que tem participação de acionistas minoritários, né, que são os acionistas de bolsa, e ela tem a maioria das ações de 5 ou 6 subsidiárias ligadas à cadeia de seguros. Automóvel, títulos de capitalização, vida e previdência. E cada uma dessas empresas, apesar de ter a maior parte do capital controlada pela BB Seguridade, a maioria das ações ordinárias que dão a votos são de sócios privados, a Mafre, Catu, etc. E então quem toma a decisão na ponta é um ente privado. O Estado, através da BB Seguridade, é apenas um sócio majoritário do capital, mas não dos votos. Ou seja, quem toma a decisão do dia a dia é a iniciativa privada que tem os interesses do acionista em primeiro lugar. Então, se toda estatal fosse assim, seria uma maravilha. Acho que não existiria, mesmo os mais liberais não seriam tão críticos ao modelo estatal, porque o Estado seria um sócio de uma atividade muito rentável, né? Então, essa é uma empresa que tem uma governança muito diferente. Mas no momento de crise como aquele, as estatais sofreram mais num primeiro momento, né? A Petrobras chegou no leilão ali, que não chegou a abrir a R$7, mas chegou-se a ter uma possibilidade de abrir a R$7 e abriu numa queda bem alta. A CEMIG também caiu 40%. A CEMIG foi a mais impressionante, né? Abriu caindo 41%, se recuperou depois, né? Banco do Brasil também caiu. E a BB Seguridade ela foi um pouco nessa esteira, né? Num primeiro momento o pessoal entra em pânico, bota ela junto com as outras estatais. Ela é uma estatal, mas ela é uma estatal num modelo totalmente diferente, né? Uma estatal controlada pela iniciativa privada, né? Uma coisa meio estranha. Mas nesse momento ela sofreu muito e eu acabei comprando nesse dia ações para mim, na pessoa física, através aqui da XP. Foi até curioso, porque eu tinha botado algumas ordens pequenas ali no 27, 28 e uma semana antes a ação estava 33, tinha subido bastante, né? E de repente ela já vinha caindo uns 2, 3 dias antes e de repente caiu mais aquele tanto, né? E a ação abriu a 26,50, 26,44, se não me engano. E eu acabei executando essas ordens que eu tinha no 28 e 27, que eu tinha esquecido e achava que nunca mais ia bater naquele preço. Nesses 26,40, acabei comprando na mínima, lógico, por uma sorte e uma sorte para mim, mas não tanto para o pessoal de Brasília, né? E me lembrou um pouco de uma técnica de um gestor muito conhecido de fora chamado Monish Pobrai, que ele fala que você deve colocar as ordens quando o mercado está desligado, quando o mercado está fechado. Você bota as ordens na sua corretora, no meu caso na XP, no momento que o mercado está fechado. Nesse momento você está mais racional, você está mais calculista, né? Então suas decisões elas são menos influenciadas pelos fatores emocionais, porque naquele momento existe uma intensidade de coisa, o sentimento de fim do mundo dos outros acaba influenciando a sua cabeça, e por eu ter botado essa ordem, eu acabei executando num preço muito bom. O papel aí está quase R$30, já subiu quase 10% em 2 semanas, né? Então é uma boa rentabilidade para um papel. Lógico, é um papel que eu pretendo segurar aí e ganhar os dividendos que ele vai proporcionar ao longo do tempo. Eu acho que quem conseguiu comprar naquele preço está ganhando mais do que 6% nos próximos 12 meses, que é uma rentabilidade bastante elevada, sobretudo se você levar em conta a segurança, a rentabilidade e o crescimento, tanto histórico quanto potencial. Por que o potencial? Porque a indústria de seguros no Brasil ainda é subpenetrada, existem várias oportunidades dentro do Banco do Brasil para serem capturadas para chegar num patamar de penetração de seguros dentro da atividade bancária do Banco do Brasil
parecida com a da iniciativa privada. A iniciativa privada está muito na frente, né? A Par Seguradora, que é outra empresa que tem características semelhantes, está ainda mais atrás nessas oportunidades, apesar de estarem capturando muito rápido, né? Tentando fazer esse catch-up junto com o BB Seguridade. Enfim, essas duas empresas têm características semelhantes. E, enfim, quem comprar 6% ou empresas com essas características, eu acho que tende a se dar bem ao longo do tempo. É legal que você mencionou a Par Corretora, hoje se chama WIZ, né? WIZ Soluções. WIZ, né? Não... Adoro esse termo soluções, né? Qualquer empresa, pode ser Infomani Soluções, Suno Soluções. E foi um dos papéis que foram bem comentados na terça-feira passada no Velho Invest Brasil, né? Que você também estava lá presente, muitos gestores comentando sobre a empresa. Reis, tem mais alguma ação que você queira comentar? Senão eu ia abrir espaço para perguntas que muita gente, muito seguidor seu e do Barsi aqui, o Marcelo Nardi falou muito bom esse cara aí. E teve mais aqui, ó, manda um abraço para o Reis, esse é fera, abraço do Estevo Machado. E perguntaram sobre algumas ações. Você quer comentar sobre mais alguma? Tem uma que eu acho curioso, assim, que eu acho que se enquadra no perfil do Barsi, mas o Barsi nunca mencionou. Ele já mencionou que tem arrependimento de não ter comprado o Itaú, né? E no caso a Itaúsa, que eu acho que é um veículo mais barato, mais eficiente de você se expor ao Banco Itaú, que é o banco mais rentável do mundo. É um banco que a gente até chegou a conversar. Isso a última vez que a gente esteve aqui em dezembro, aliás foi a penúltima vez, mas que a gente falou daquele livro do Décio Bazin, um livro muito bom, o Faça Fortuna com Ações, que eu recomendo. E a Itaúsa ela tem algumas características, né, que são muito interessantes, né? O Banco Itaú, que é o principal ativo dele, é o banco mais rentável do mundo, cresceu numa estratégia de M&A diferente de outros bancos, né? O Banco Itaú aparentemente ele tem uma flexibilidade de construir governanças em empresas adquiridas muito mais flexível do que o Banco Bradesco, por exemplo, né? Isso permitiu com que o Itaú pudesse se tornar sócio da XP, mas também no passado do Banco de Investimentos, né? do Itaú BBA. Enfim, o Itaú ele tem uma capacidade de construir relacionamentos societários muito mais flexível, e faz com que a empresa acabe, o próprio Porto Seguro, né, na parte de seguros, faz com que a empresa tenha uma capacidade de crescer através de aquisição que outros bancos na história do Brasil não tiveram, né? E uma coisa que é muito curiosa, que é um modelo que aconteceu meio que só no Brasil, que numa crise como a gente teve no Brasil, em que o PIB caiu per capita quase 10%, entre 5% a 10%, que é brutal, uma queda brutal, acho que talvez só a Grécia, na Europa, tenha tido uma queda semelhante. Numa situação dessa, o sistema financeiro já estaria colapsando, né? A gente teve a crise nos Estados Unidos que quebrou diversos bancos, Lehman Brothers, enfim, Lehman Brothers foi o principal, mas teve o Bear Stearns, vários outros bancos que tiveram que ser engolidos. E no Brasil, por conta desse oligopólio e essa mistura de fontes de receitas que tem tanto tarifa bancária, seguros, serviços e crédito, crédito é só uma parte do modelo de negócio dos bancos, faz com que esses bancos eles tenham uma segurança muito maior do que os pares bancários em outros países. Então, durante essa crise, o que aconteceu? O lucro dos bancos foi recorde. Né? Enquanto em outros países os bancos estariam colapsando. A gente até fez um estudo que foi divulgado pela Infomani, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, em que o lucro do sistema bancário no Brasil chegou a representar 50% do total de empresas listadas do Brasil. Se você pegasse o lucro do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil e do Santander, acho que se somasse também algumas outras empresas que são consideradas pelo Economática, sistema financeiro, Cielo e tal, essas empresas somadas, elas representavam metade dos lucros das empresas listadas no Brasil, que é uma grande anomalia, mas isso é muito explicado pela, vamos dizer assim, a competição amigável que existe no sistema bancário no Brasil. E eu acho que essa empresa, o Itaúsa, é uma empresa que hoje paga um dividendo interessante. Eu só peço para o pessoal tomar um pouco de cuidado a analisar o dividendo de Itaúsa, porque paga entre 5% a 6%, só que a empresa faz emissões recorrentes de ações, né? Ela faz aquela emissãozinha que é sempre uns 20%, 30% abaixo do preço de mercado. Se não me engano, vai ter uma agora a 6,10 ou a 6,40 e o papel está 9.
que ela faz? Ela paga o dividendo e no mesmo dia ela faz uma subscrição de ações. Então, o acionista ele é convidado a usar aquele dividendo para comprar ações. Se ele pega esse dividendo e gasta, ao longo do tempo ele vai sendo diluído. Né? É um dividendo totalmente diferente do que acontece nas outras empresas. O dividendo da BB Seguridade ou da WIS Corretora, da WIS Soluções que a gente estava conversando agora há pouco, é um dividendo que pode ser integralmente gasto que você não vai estar sendo diluído. O da Itaúsa não. Mas a estratégia de dividendo, ela, pelo menos para quem tem um prazo bem longo, ela é muito mais funcional se você reinvestir o dividendo. É lógico que dinheiro na mão a gente pode acabar ficando tentado em fazer alguma outra coisa, mas o reinvestir o dividendo, pelo menos com a Itaúsa, você ainda ganha um prêmio por estar reinvestindo. Né? É um bom negócio. Eu recomendo que vocês acompanhem. É que nem todas as pessoas podem, né? Assim, os órfãos e as viúvas, as pessoas têm gastos no dia a dia. É um uso legítimo do dinheiro. Só peço para levarem isso em conta, né? O Banco ABC tem a mesma coisa. Os yields parecem altos, mas lembre-se que se você usar esse yield para gastos pessoais, e não o reinvestimento, você vai estar sendo diluído ao longo do tempo. Mas aí para quem viu a entrevista do Barsi, uma das 3 lições do Barsi para qualquer investidor, uma delas é não invista aquele dinheiro que você vai ter necessidade de usar. Né? Reis, não vai dar tempo de responder todas as perguntas, né? O programa tem horário para terminar, infelizmente, mas eu vou comentar algumas ações que mandaram aqui perguntas, até porque são conhecidas do Barsi, né? Perguntaram de Eternit, falaram se a Tiet 11 ainda é uma ação do Barsi, pediram para comentar lojas Renner, mas antes de comentar caso a caso, eu vou só jogar assim no ar, porque você comenta as que você se sentir mais à vontade. Eu queria ler a pergunta da Nia Carmo. Além do dia 18, ainda é um bom momento para investir em ações? Quais são as perspectivas para o mercado? Tudo me parece ainda muito instável. Para quem olha para curto prazo, está muito difícil você tentar projetar alguma coisa, mas diante desse momento de incerteza, é um bom momento para investir em ações ou é melhor esperar um cenário mais uma certeza maior do que vai ser daqui para frente? Como é que você está vendo o mercado como um seguidor de Barsi? Bom, eu acho essa pergunta muito boa e eu acho que assim, falar de mercado é sempre complicado, falar do mercado como um todo. A gente prefere sempre analisar empresas individualmente, né? Que acompanha o Barsi, sabe que ele não compra índice, não compra fundos que replicam índice, e eu estimulo que as pessoas façam a mesma coisa, que comprem projetos, se tornem sócios de empresas que elas acreditam que vão prosperar, que vão pagar dividendos crescentes ao longo do tempo. Dito isso, eu ainda acho que tem oportunidades, óbvio, hoje tem menos do que existia no olho do furacão, né? No olho do furacão se abriu várias oportunidades simultaneamente, né? E obviamente, conforme o mercado for subindo, algumas empresas aí foram citadas, a Tietê já subiu 10% em relação à mínima, a BB Seguridade já subiu 10% em relação à mínima, o Itaú não subiu 10%, mas deve ter subido uns 4, 5% em relação à mínima, né? Quase todas essas empresas citadas, elas subiram em relação à mínima e quando você leva isso em conta, o yield dela se torna menos interessante. Né? Eu ainda acho que existem oportunidades, respondendo a essa pergunta, sim, existem, mas são escassas. Assim como eram escassas antes do momento de estresse, a gente sempre falou para os nossos assinantes, segurem um pouco aí, esperem um momento de crise, e a crise veio rápido, né? Veio de maneira inesperada, pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que quem teve a coragem de comprar aquele dia se deu bem, assim, pensando com a cabeça do Barsi, né? Ele fala da analogia do jacaré, que deve ter um vídeo no YouTube, é isso, bota Luiz Barsi jacaré, vai aparecer lá a analogia que ele faz. Eu acho que naquele dia o jacaré dele deu umas mordidas e voltou a ficar com a boca aberta. Assim. Mas existem menos oportunidades, mas ainda existem algumas poucas, bem poucas. Legal. Bom, alguma ação mais que pediram para comentar? Não sei se sente à vontade, lojas Renner, Eternit. Eu comento, sim. Assim, a Eternit, né? A Eternit é uma empresa que até naquele call que a gente fez com o Barsi no dia, que eu acho que foi muito bom, assim, para tranquilizar a população brasileira, né? Assim, você bota o maior investidor do Brasil, um dos maiores, ao vivo e mostrando o que ele está fazendo, acho que passa uma tranquilidade para a pessoa do outro lado para investir na crise, que é o que, na nossa opinião, deve ser feito. E ele falou en passant, assim, da Eternit, a BB Seguridade é uma empresa de qualidade, lucrativa, não é como outras por aí, e citou essa empresa, né? E eu
acompanho a Eternit faz anos e realmente a atividade que era muito lucrativa dela, que era o amianto, está se tornando cada vez numa situação mais complexa de operar, cada vez margens menores, por conta tanto das pressões governamentais para ter cada vez menos estados podendo consumir produtos que tenham esse produto, né? Quanto também as minas vão ficando cada vez mais difíceis de explorar e mais cara a extração. Uhum. Então a lucratividade do amianto tem caído e os novos segmentos, todo mundo que acompanha a empresa, inclusive quem é de dentro, reconhece que não vai ter as mesmas margens que o amianto tinha no passado. Então você está entrando numa empresa que a atividade que dava lucro no passado está se deteriorando e as novas não vão ter margens, inclusive a maior parte delas opera hoje no prejuízo. Uma parte por conta da crise e uma parte também por acho que, desafios operacionais internos da empresa. Então essa é uma empresa que a gente não vê muito futuro, a gente não acredita que vai voltar a ter a mesma lucratividade que a empresa tinha no passado. Então os dividendos que ela pagava no passado serão menores por conta disso e também um endividamento que a empresa fez em euro, com euro a R$2, e hoje está 3 e pouco, então também a empresa também não acertou nessa parte de equacionar a dívida, né? Então a empresa vai ter um operacional cada vez mais fraco e uma dívida para sustentar. Então Eternit é uma empresa que a gente não acredita muito como um bom investimento e a gente ficaria longe praticamente independente do preço. Tá. Antes de partir para a última pergunta, o Alexandre Cabral perguntou quem é Luiz Barsi. Desculpa a pergunta. Cabral, assim que terminar... essa câmera aqui, né? Desculpa. Assim que terminar a transmissão, vou colocar o link aqui no Facebook, mas está lá no Infomoney também uma entrevista que a gente fez com o Luiz Barsi. Resumidamente, ele é um dos maiores investidores, um dos maiores casos de sucesso de investimento de longo prazo na Bolsa Brasileira. Ele entrou no mercado financeiro lá para os anos 60 e de lá para cá se tornou um dos maiores investidores com as maiores participações dentre as pessoas físicas na Bolsa Brasileira. A gente fez uma entrevista de mais de 1 hora com ele, contando toda a trajetória dele, como ele faz para investir no mercado de ações. Então, assim que terminar aqui o vídeo, eu coloco lá o link da entrevista para você conhecer quem é Luiz Barsi. E para finalizar, Reis, estão perguntando de alguns casos, eu vou pedir para você escolher algum deles. Falaram de Petrobras, falaram de Magazine Luiza, falaram de Lojas Renner, e caso não queira comentar nenhum desses, tem um caso bem interessante que é o da Unipar. Poderia comentar algum desses 4 aí? Eu comento os 4, vou tentar então, vamos matar lá. Todos de uma vez. Então, aí. Temos 5 minutos, vamos ver. Petrobras e tanto a Magazine Luiza quanto a Lojas Renner, eu acho que as 3 não se enquadrariam muito nesse perfil, cada um por um motivo. A Petrobras, apesar das melhorias operacionais, é uma empresa que vai ficar um bom tempo sem distribuir dividendo. E se não tiver uma troca de governo, que você nunca sabe o que vai acontecer nas próximas horas e em 2018, né? Então, a questão da Petrobras como empresa de dividendo, estamos fora. A mesma coisa para a Magazine Luiza, né? Uma empresa varejista, margem baixa. Enfim, é difícil você ver uma varejista como grande pagadora de dividendo, né? E a mesma coisa com a Lojas Renner. A Lojas Renner é uma empresa que a gente gosta muito, admira o management, acho que é a empresa mais competente do Brasil em venda de vestuário, né, que é uma atividade muito complexa por conta da assertividade que a empresa precisa ter no lançamento das coleções. É uma empresa que acerta recorrentemente, isso eles merecem um mérito, mas a taxa de crescimento da empresa tem caído. No último trimestre, aí, se não me engano, posso estar enganado, mas a receita cresceu menos do que 5%, o negócio para uma empresa que vale 25, 30 vezes lucro, me parece um pouco caro e jamais vai ser uma empresa de dividendo nesse patamar, né? E a Unipar, acho que essa é a empresa que, inclusive, o Barsi é um dos maiores acionistas, né? Acho que tem 15% da empresa, e é uma empresa que ela paga muito dividendo. Quer dizer, ela paga um dividendo bom hoje, entre 4% a 5% de dividendo, mas o potencial que ela tem de pagar dividendo no futuro é muito maior. Por quê? O que acontece? Ela gera muito caixa, mas ela está usando esse caixa cerca de 1/4 só para pagar dividendo. O resto vai para amortizar uma dívida que ela adquiriu no passado para fazer uma aquisição, né? Conforme essa dívida vai caindo, e ela vem caindo de maneira rápida,
a gente acredita que em algum momento a empresa vai se tornar um pagador de dividendo, né? A partir do momento que você zera a sua dívida, ou você faz uma nova aquisição, ou você paga dividendo, porque não faz sentido tributário a empresa ficar acumulando caixa e se tornar uma empresa caixa líquido, né? Então, a gente acredita que a Unipar ela já paga um dividendo interessante hoje, mas no momento que a dívida for, vamos dizer assim, zerada, ela passa a ser um player de dividendo e aquele camarada que comprou ganhando 3, 4%, vai ganhar mais de 10%, talvez 15%. O que é um dividendo muito alto para uma atividade até pouco volátil, que é a atividade da carbocloro. Só para deixar claro, para quem está começando a investir olhando para dividendo, quando você fala 3, 4% de dividendo, o que seria esse valor? Seria em relação ao preço da ação hoje, a expectativa de lucro futuro? Seria o dividendo, tem vários dividend yields, tem o dividendo passado dos últimos 12 meses, se não me engano ela distribuiu por volta de 35 centavos e a ação está entre 9,50 e 10, tem que ter um pouquinho de volatilidade por conta da volatilidade do mercado. Então aí dá uns 3, 4% dos últimos 12 meses. Nos próximos 12 meses, a gente acredita que vai ser uns 40 centavos em cima desse preço aí de 10 a 9,50, então fica aí na casa dos 4%. Mas ao longo do tempo, conforme a dívida da empresa vai sendo amortizada, a empresa vai ter mais caixa para poder remunerar o acionista. Pensa como se fosse uma pessoa física que fez um financiamento de um automóvel e esse financiamento vai consumindo a parte da renda da pessoa. No dia que vence a última parcela, essa pessoa passa a ter mais disponibilidade de dinheiro. É mais ou menos isso que está acontecendo com a Unipar. Óbvio, ela não comprou automóvel, ela comprou 50% de uma empresa que ela era sócia. Tá. Bom, a gente vai finalizar aqui com uma última pergunta. Só, primeiramente, o link da entrevista do Barsi já está lá no Facebook. Para quem está vendo a gravação, seja pelo Facebook, seja pelo Infomoney, a gente vai colocar o link da entrevista na matéria também que está no site. Você falou de Vale no começo, perguntaram de Vale agora e me lembrou de uma pergunta que estava na ponta da língua, esqueci de fazer. O Barsi sempre gostou muito de Klabin. Hoje, o CEO da Klabin, o ex-CEO da Klabin, é CEO da Vale. Isso tem alguma interferência positiva na hora do Barsi definir se investiria nas ações da Vale ou não? Porque agora ele teve o primeiro roadshow dele com o mercado, ele falou de estratégia de diversificar a companhia, não adianta só pensar em distribuir dividendo, tem que ter uma estratégia de crescimento. Enfim, o quanto o nome Fábio Schvartsman na frente da Vale influencia positivamente no Barsi? O Barsi falou muito bem dele, né, do Schvartsman. O Barsi ele comprou as ações dele em 98 e as ações multiplicaram em 100, 150, 200 vezes de lá para cá. E o Schvartsman, difícil, é complexo. Eu acho que é Schvartsman. Eu nunca o Alexandre. Fábio, não, Alexandre é o economista. Por isso que a gente confunde. O Fábio, vamos chamá-lo de Fábio. O Fábio ele fez um bom trabalho na Klabin, se não me engano ele foi o primeiro CEO fora das famílias e ele fez alguns avanços, trocou o projeto Puma, fez algumas reorganizações societárias e a ação valorizou muito ao longo do tempo, né? O EBIT da apuração da Klabin cresceu mais do que o EBIT da apuração das outras empresas do setor. A gente viu naquele evento... No Velho Investing. No Velho Investing. O Fábio da Fama mostrou. E isso é fruto de gestão, não tem muito ao que atribuir esse sucesso. E ele foi para a Vale, o Barsi gosta muito dele, e ele elogiou a presença do Fábio na Vale. Eu, particularmente, vendo a entrevista dele recente, que falou de diversificação, eu particularmente não gostei. Sim, a Vale, historicamente, as empresas de mineração, as que são focadas, se deram melhor do que aquelas que se diversificaram. A própria Vale está pagando muito caro, pagou caro no passado, por essa diversificação. A Inco não foi um bom negócio, as atividades de fertilizantes tiveram que fazer um write-off bilionário na Argentina, os ativos na África não têm performado também da maneira que muitos gostariam. Assim, apesar da Vale ser uma empresa de mineração que comprou outros ativos, de mineração de ferro que comprou outros ativos, esses outros ativos que ela comprou nunca performaram, né? E, enfim, a estratégia não deu certo no passado, tanto para ela, quanto para a Rio Tinto, quanto para
A BHP ainda fez um trabalho um pouco melhor. E, então eu não compro muito essa ideia. Torço para que seja um sucesso, porque a gente torce pelo sucesso da Vale, né? Uma empresa brasileira que traz divisas para o Brasil importante, deve ser o maior exportador do Brasil, se não for, é um dos maiores. A gente torce pelo futuro da empresa, mas eu particularmente não fico muito entusiasmado com essa estratégia de diversificação. Lembra um pouco da Eternit, né? Assim, o processo de diversificação da Eternit não foi muito bem feito, né? O que os americanos chamam de diversification, né? É difícil traduzir para o português, mas assim, é uma mistura de diversificação com piora, né? Ao invés de fazer bem uma coisa, ele acaba fazendo mal várias coisas. Antes a Eternit no passado tinha quase 100% do lucro que vinha da mineração de amianto. Agora é mais do que isso. Então você diversifica e fica mais dependente ainda, porque agora esses negócios aqui só te trazem prejuízo e que você precisa da atividade de mineração de amianto para suportar todos esses prejuízos que tem ao redor. Então nem sempre a diversificação ela é muito bonita, todo mundo concorda, mas nem sempre ela acho que o investidor em geral ele consegue se diversificar melhor do que as empresas. Foi legal você passar essa impressão, Reis, porque eu fiquei com esse mesmo ponto de vista, lendo os relatórios, foram vários analistas que acompanharam o encontro com o Fábio da Vale, e vários analistas elogiaram essa diversificação, mas olhando para trás, 4, 5 anos atrás, a Vale estava passando exatamente por um processo inverso, de vender os ativos non-core business, vamos dizer assim, e para focar mais naquilo que era mais rentável. Enfim, talvez na gestão do Fábio essa diversificação possa ser mais inteligente do que foi nas outras vezes, mas vamos ver, né? O Roger Agnelli, que era um cara que era muito respeitado, ele que começou com esse processo. Se não deu certo nem na mão dele, vamos torcer para que seja na mão de uma nova gestão, mas sempre tem que ter um olhar crítico com essa diversificação. Eu sou da opinião que eu, como investidor, é mais fácil para eu me diversificar do que para a empresa se diversificar. Certo. Se eu quero ter ações de outras empresas de mineração, é muito fácil para mim. Né? Eu vou lá e compro. Tá certo que no Brasil é um pouco mais complicado porque você não tem tantas empresas listadas, mas para o investidor internacional é muito fácil ele comprar. Quer comprar uma empresa de aço, quer de carvão, quer de minério de ferro, tem, e você constrói uma carteira que tenha todas essas empresas com empresas focadas que são daquele business e não uma empresa que tem uma mineração de ferro, mas tem outros negócios ao redor que não dão lucro. Bom, Reis, a gente vai ter que terminar a transmissão, mas antes mandar um alô para o Eduardo Macedo, falou que acompanha tudo aqui do InfoMoney. E o Lucas Eduardo mandou uma pergunta bem legal, pode ser conteúdo lá para a Suno. Quais ações não devo comprar de modo algum? Isso aí, infelizmente, não vai dar tempo de dissertar sobre isso. É uma pergunta bem interessante e dá para falar por um... Fraudes, nunca compre fraudes. No Brasil, que mais tem exemplo do que não comprar, né? Reis, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela ajuda com o Barsi, foi um conteúdo muito enriquecedor, muita gente elogiou. E, bom, continue fazendo esse bom trabalho junto com o Barsi lá na Suno. Obrigado, Salomão, pela oportunidade. Eu vou estar sempre aqui à disposição quando você me convidar. Valeu, Reis. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista do Comprar ou Vender. Na terça-feira que vem tem mais Comprar ou Vender, então a gente se vê lá. Um abraço.